Bom dia. Nossa próxima pergunta. Para algumas pessoas, o fato de escolhermos a nossa prova para nosso progresso significa que a doutrina espírita valoriza e estimula os sentimentos de culpa no ser humano. Como poderemos responder essa afirmação? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a escolha de provas, porque às vezes a gente tem uma noção um pouco equivocada a respeito da escolha de provas e parece que cada passo do nosso caminho foi determinado e escolhido. A gente tem um pouco essa sensação. Mas isso não é verdade. Nós escolhemos o gênero da prova. Isso significa que nós escolhemos grandes linhas. Qual é a família em que vou estar inserido? Qual é a condição social em que vou estar inserido? Se eu vou ter um problema de saúde, ou se eu preciso de um problema de saúde, ou uma dificuldade mais, que pode vir comigo, alguma coisa assim. Essas coisas, elas são ordenadas antes. Mas as provas, elas não são escolhidas cada situação. Se faço amizade ou uma inimizade, se escolho determinada situação em detrimento de outra, isso faz parte do dia a dia, do meu livre-arbítrio, e é aí que está o nosso mérito e o nosso esforço, né? Com relação à culpa, então, eu imaginei a pergunta da seguinte maneira, né? A pessoa está pensando que eu preciso perceber quais são as minhas dificuldades para que a partir daí eu escolha a prova que eu preciso, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, para muitos seres, infelizmente ainda, não é possível escolher suas provas, simplesmente porque esses seres não conseguem compreender completamente os seus comprometimentos e as suas dificuldades. Então, para muitos de nós, foi escolhido para nós, porque não tínhamos possibilidade, compreensão, discernimento naquele determinado momento. Ou então, entendemos, por exemplo, no plano espiritual, você tem uma dificuldade grande com esse grupo, uma dívida, você os comprometeu, então esse vai ser seu grupo familiar, com umas facilidades do tipo, tem esse indivíduo que é um pouco mais avançado, que vai ser um chefe de família, ou vai ser seu filho para lhe favorecer, lhe ajudar nessa caminhada, certo. Uma grande decisão. Agora, alguns detalhes o indivíduo não consegue definir simplesmente porque ele não tem discernimento para isso. Mas, partindo do pressuposto que, no plano espiritual, o indivíduo, após a perturbação do desencarne e o tempo que ele fica desencarnado, ele consegue reconhecer os seus problemas, reconhecer suas falhas e por onde passou, ele então precisa perceber o erro. E aí é o seguinte, a palavra culpa, ou a culpa, ela pode ser paralisante. Então a gente precisa entender que o Espiritismo ele não fala obrigatoriamente que o indivíduo precisa sentir culpa, mas ele precisa perceber a sua responsabilidade naquela situação e a partir dessa responsabilidade ele precisa conceber uma possibilidade de reparação. Como essa reparação vai se dar? Pode ser que a gente precise de ajuda de outros espíritos para definir. Inclusive porque a gente aprende muito que no plano espiritual a gente, quando percebe tudo que fez ou todos os erros que cometeu, ficamos ávidos por querer reparar. Só que os espíritos dizem, vai mais devagar, você não consegue tudo isso de uma vez não. Vamos tentar, porque a gente acha que uma encarnação vai ser suficiente, não é. As encarnações elas são solidárias e nós precisamos de várias às vezes para reparar uma situação que a gente cometeu. E aí eu gostaria de fazer um comentário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem o item 20 e 21, que é o capítulo que fala de pedir e obtereis, sobre a prece. E aí nesse capítulo, tem um comentário nesse item em que o Espírito diz assim, que o homem sofre sempre a consequência dos atos praticados e a severidade é proporcional à falta. E a duração do castigo, e aí eu chamo a atenção para que a palavra castigo não seja também como a da culpa, seguida assim fortemente, né? Ela fica subordinada ao arrependimento. Então, o arrepender-se no sentido de perceber o erro é muito mais importante do que o sentimento de culpa, que seria como se fosse uma autopunição, né? Primeiro o indivíduo então precisa perceber o erro e clamar por misericórdia, e num segundo momento, a partir dessa consciência do erro e da misericórdia, a necessidade de reparação. E aí
Eu não vou me estender mais, mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse livro. Conflitos Existenciais de Divaldo Franco, com auxílio pelo espírito de Joana de Ângeles. Ele fala em cada capítulo de um tipo de conflito humano. E ele tem um capítulo para a culpa. E eu gostaria só de ler um pedacinho do que Joana fala através de Divaldo. A culpa é a consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem e que tem a sua origem na infância como decorrência da educação que foi ministrada ou a raiva que alguém sente contra si mesmo por causa de alguma situação. Ela fala, como gravame cometido contra o próximo que gerou conflito de consciência. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então, em algum momento, por causa do nosso erro, nós já sentimos aquela pontadinha, ou seja, percebemos que fizemos algo errado. Dependendo do nosso avanço na nossa reforma íntima, no nosso conhecimento, a gente às vezes não consegue identificar completamente. Em outras situações a gente percebe, fiz errado, caí. E aí ela discute com ele nesse item a necessidade de entender a culpa e não experimentar o que ela fala de recurso de autopunição, que é o grande problema da culpa. A pessoa se sente mal com o que fez e aí começa a se sabotar. E aí ela entra num ciclo que não é virtuoso, ela não consegue melhorar. Então ela fala, o sujeito temeroso gerou o fenômeno de identificação com o erro, o remorso gerou o fenômeno de identificação com o erro, mas não se fez acompanhar da coragem para reparação. E aí o conflito se transforma em culpa. Então, em algum momento a culpa pode acontecer, mas é importante que a gente consiga identificá-la e fazer um movimento no sentido de transformar. Tá bom, isso que eu estou sentindo é culpa ou é remorso? Como é possível melhorar, corrigir para passar a não fazer mais isso, né? Ou melhorar esse comportamento? Bom dia a todos e a todas. Passamos agora as perguntas para a plateia. Você falou aí na questão das provas, né? Que nem sempre a gente tem capacidade, está apto a escolher essa prova. Então eu perguntaria o seguinte, seria isso expiação para a pessoa? Poderia ser intitulado como expiação, caso você não tenha essa aptidão ainda de escolha? Eu não sei, sabe por quê? Eu me lembro agora de uma passagem no começo de Renúncia, em que Alcione, ou Alcione, eu li o livro achando que o nome dela era Alcione, né? Mas Divaldo se refere a ela como Alcione. Ela está escolhendo uma encarnação, ela quer encarnar para ajudar um determinado grupo, e ela é um espírito extremamente elevado, e ela é aconselhada, inclusive, a não encarnar. Então, a minha pergunta não é que por não ser capaz de escolher totalmente sozinho, que isso vai ser uma expiação. De uma maneira geral, a nossa encarnação é cheia de situações de expiação. No caso de Alcione, ela veio em missão. Exato, veio em missão. Mas o medo do orientador espiritual dela é que ela caísse, porque a prova era difícil demais, né? Então, eu pensei nela porque é o seguinte, se ela, elevadona, né? Precisou de alguém para falar, cuidado, olha aí, imagine a gente, né? Porque inclusive nós, no momento da escolha, da reencarnação, nós não temos memória de todas as coisas que fizemos, né? Às vezes nós nos recordamos de uma encarnação ou outra, mas a gente não se recorda de tudo, porque senão a gente vai ver uma caverna lá no fundo, né? Então, eu entendo assim, a nossa encarnação é cheia de situações de provas e expiações. Estamos assim, né? Num planeta assim. Seguindo as nossas perguntas, a próxima, que veio através do Instagram, é como combater a depressão na visão espírita? Essa foi, né? Eu não vou ser leviana. É uma pergunta muito complexa para ser respondida rapidamente. Então, eu vou fazer alguns comentários, porque de fato é muito complexo. A depressão é uma situação ou doença de múltiplos fatores, e o tratamento dela, ou como encarar, ou como combater,
é um processo de múltiplas ações ou frentes e é impossível, eu diria, que um indivíduo se livre dela ou combata a depressão dizendo: ah não, eu consegui me livrar fazendo uma coisa única, né? Eu acho que, e pelas coisas que eu li, é necessário muitas ações, né? A depressão ela pode ser desencadeada por um desequilíbrio químico cerebral, por um adoecimento do corpo, uma situação de longo adoecimento ou uma doença de muito difícil lida, né, e vivência, ou uma situação psíquica, ou todas essas coisas combinadas. Então, o indivíduo ele pode ter um desequilíbrio químico cerebral, né? Ele pode ter um adoecimento, inclusive em decorrência de situações psíquicas, não é? Pessoas mais nervosas, mais agitadas, tendem a ter determinados tipos de doenças físicas diferentes de outras pessoas, porque a agitação aumenta o nível de estresse, aumenta o cortisol e essa pessoa vai ter determinados problemas. Então, é como se fosse 3 círculos com um centro, seria a depressão, então a gente teria esses 3 grandes grupos, né? O homem, ele pode ser definido como um ser biopsico-sócio-espiritual. Então, quando o indivíduo ele é atingido por uma situação como a depressão, ele tem um problema biológico, psicológico, que passa a ser também um problema social, ou às vezes o convívio social é a causa maior, ou a forma como ele lida com isso é a causa maior do problema, e pode ter uma nuance espiritual. Inclusive, a depressão pode não ser de origem, por exemplo, de obsessão, mas o indivíduo pode se entregar a uma situação de ser obsediado justamente por causa do seu padrão psíquico. O padrão de pensamento, a forma como ele lida com aquilo, ele pode se entregar a vícios por causa da depressão, ele pode se entregar ao abandono, ao sofrimento, e aí espíritos perturbados se identificam com esse indivíduo e favorecem. Então veja como é complexo isso, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que tem um livrinho que eu gosto também, ele é lá de um pessoal que estuda em um centro chama ID, lá em Juiz de Fora, chama Que Somos Nós? Um estudo da interação do espírito, corpo e ambiente. E tem um item que ele fala de depressão e doenças mentais, não apenas depressão, transtornos mentais. E ele diz o seguinte, e que é uma coisa bastante importante da gente levar em consideração. O ser, ele traz no seu perispírito marcas kármicas de vibrações desarmoniosas. Como é isso? Em uma encarnação, eu abusei, por exemplo, da bebida. Normalmente o órgão físico que mais sofre com isso seria o fígado. Desencarno em decorrência disso, desses abusos. De uma maneira geral, de uma encarnação para outra, o meu perispírito não se cura completamente. Então eu tenho, na região do perispírito, do fígado, uma fragilidade. Isso significa que eu vou ter um problema, uma doença, uma desordem no fígado? Não. Depende de várias coisas, inclusive da minha conduta, da minha alimentação, da forma como eu me comporto, das minhas companhias espirituais, porque elas podem identificar naquele local uma fragilidade. Então, tudo isso interfere. Assim também é com as desordens mentais, psicológicas, né? Então, pensando numa questão comportamental, um indivíduo muito tirano, muito desrespeitoso com a vida do outro, pode trazer consigo, numa encarnação, uma perturbação psíquica nesse sentido. E aí, quando ele é afrontado em situações em que ele, de novo, aquela tendência dele está ali latente, ele pode, de fato, desenvolver um problema psicológico com relação àquilo e isso virar uma depressão. Então, é muito complexo para a gente poder falar rapidamente. E aí, os autores falam também o seguinte... o espírito, com as suas vibrações desarmônicas, cria um desequilíbrio no cérebro por intermédio do perispírito. Dessa maneira, o espírito não seria a sede das doenças mentais, mas poderia ser a causa. Então, poderia, né? E aí tem um quadro, uma síntese de ideias, que fala, então, das predisposições do espírito, específicas, a construção psíquica de um estado de ânimo negativo. Aí ele elenca revolta, aflição,
ódio, medo, culpa, insatisfação. Então, esses sentimentos cultivados, porque todos temos eles em algum momento, a situação é cultivar, não é? Isso pode gerar, então, essa construção psíquica. Desarmonização da química cerebral, que eu comentei inicialmente. Redução de serotonina, noradrenalina, e aí ele dá uns exemplos aqui, inclusive de esquizofrenia, que também pode ser um desequilíbrio químico. Medicamentos de outras medidas terapêuticas que mudam a estrutura química do cérebro. Isso também pode ocorrer. A pessoa está em tratamento para uma determinada doença ou situação e aquilo causa nele um estado de ânimo que causa uma depressão. Recuperação, que pode acontecer então, uma condição psíquica da entidade reencarnada que vai definir o seu prognóstico futuro. Então, a forma como o indivíduo lida com aquilo e os familiares e o meio onde ele está vão favorecer, vão combater, porque o cerne da pergunta era como combater. E aí eu comecei a falar que era uma doença de múltiplas causas e então precisamos de múltiplas frentes de combate. E aí no cerne disso, para nós que somos espíritas, é a religião no sentido da religação. Se você consegue manter uma conexão elevada, você vai ser favorecido. Se não curado, favorecido por orientações espirituais mais elevadas. E com isso você, né? Às vezes é um amigo que vem lhe dar fazer uma visitinha e fala uma coisa que te dá um clique. Mas se você não estiver na vibração adequada, o amigo fala e você não percebe. A nossa próxima pergunta veio do WhatsApp. Eu tenho dificuldades em engravidar. Gostaria de saber qual a visão da doutrina para a adoção. Existe uma programação para que eu encontre o espírito destinado, entre aspas, para ser meu filho nessa encarnação por meio da adoção? Outra que vale uma palestra. Recentemente eu fiz um trabalho no Fabiano de Cristo sobre isso, visão espírita da adoção. E aí fiz uma pesquisinha, então vou responder com base nas coisas que eu fiz. Antes disso, eu gostaria de dizer que eu sou mãe por adoção recentemente. Meu filho tem 5 anos e 7 meses e está conosco há 7 meses. Então, ele fez aniversário num dia em que ele foi fazer uma visita. A primeira visita que ele passou o final de semana na nossa casa, numa fase inicial que a gente chama de aproximação, foi o aniversário de 5 anos dele. Então, a gente concluiu essa fase dia 20 de dezembro, a gente recebeu a guarda e ele já foi para a nossa casa para passar o Natal e ficar em definitivo conosco. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Decisões muito importantes que vão nos afetar fortemente passam por uma programação no plano espiritual. Ter um filho é uma decisão muito importante. É uma situação que nos afeta fortemente e por esse motivo, claramente, há uma programação. O que não está muito claro para nós, e aí eu digo com base nesse estudo recente que eu fiz, é em que momento essa organização se dá. Se obrigatoriamente antes da minha encarnação, por exemplo, então você não vai gerar, você vai ser mãe por adoção de fulano, ou se durante esta encarnação, a configuração das coisas, o plano espiritual faz uma organização. Então, eu gostaria de levantar algumas questões para a gente refletir sobre isso. Primeiro, não gerar é prova ou expiação, né? A pessoa desejar ter uma família a partir da possibilidade de gerar um filho e não conseguir, claramente é uma prova, é uma dificuldade que precisa, e tem algo que precisa ser aprendido com isso. Então isso a gente não pode dourar a pílula e falar, não, isso é fato, né? A outra questão, e aí prova por quê? Porque provavelmente em algum momento, encarnações anteriores, não obrigatoriamente na mais recente, abusamos, nós pessoas que não podemos gerar, abusamos da possibilidade de gerar. Abusamos da responsabilidade de ter alguém sob minha tutela e falhei gravemente, né? Então, isso gera, então, essa necessidade de desejar e não conseguir para tentar ressignificar essa relação. Segunda questão, com relação à criança que precisa ser adotada.
Nesse trabalho que eu fiz, eu falei sobre isso. As pessoas pensam que a criança adotada normalmente é órfã. Na maioria das vezes, não. A criança adotada, pelos meios legais, pela vara da infância e juventude da cidade, de uma maneira geral, pode ter perdido um dos entes, mas de uma maneira geral é uma criança em situação de risco, de vulnerabilidade, e que durante um tempo que ela ficou abrigada, essa vulnerabilidade se mostrou constante, ou seja, a família não consegue receber de volta essa criança, porque preferencialmente ela deve ficar com os genitores pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a criança que vai ser adotada, os genitores dela falharam. Em alguma situação falharam. Tirando o caso de desencarne, obviamente, que eu não vou dizer que uma pessoa ter desencarnado foi falha. Desencarnou porque... Mas eu digo, a criança que está abrigada por vulnerabilidade, maus tratos, violência, negligência, situações extremas, essa criança, os genitores dela falharam em alguma situação. Mas também sofrem um abandono que vem da desigualdade social. São pessoas à margem da sociedade. Eu estou dizendo, essa realidade que eu digo, talvez cubra 80% dos casos. Tem o caso dos dois pais que morreram, não tem outros parentes, né? E tem o caso de uma pessoa que gera, não tem condição, e aí conversa, o Edia, você pode cuidar do meu filho, eu confio em você, isso também pode acontecer. Mas essas são exceções. Esse caso que eu estou falando é a maioria. Então, os genitores falharam num compromisso que eles tinham. Mas esta criança, ao passar por essa situação, ela também expia algo, agora inocente, agora é uma injustiça, mas nos planos divinos, nas situações anteriores, ela tem a necessidade de passar por uma expiação, porque ela também abusou da condição de filho. André Luiz, na sua literatura, mostra pra gente vários casos assim, por causa de herança, por causa de ciúme, por causa de lascívia, luxúria um indivíduo com o outro, com a madrasta, com não sei o quem, e o pai é eliminado da situação, ou abandonado, ou roubado, e aí agora este filho tem essa dificuldade, ele deseja uma família, e a família foi apartada dele por alguma situação. E a espiritualidade, ela aproveita situações negativas e precisa fazer algo. E então ela faz um replanejamento. Então temos relatos de situações em que, por exemplo, livro Ação e Reação, um personagem chamado Adelino. Ele tinha uma dívida com indivíduos que ele ajudou a cair numa encarnação anterior. Então ele faz um planejamento. Ele recebe uma filha biológica primeiro, um desentendimento com a esposa, ela o deixa com essa filha, então ele passa a ser pai solteiro, e ele recebe depois duas crianças, dois meninos que estavam no planejamento dele prévio, que são órfãos e que vêm para sua casa através então da adoção. Há, neste caso, um planejamento claro na elevação de Adelino e também na ajuda desses outros a quem ele devia, né, em situações anteriores. Mas também há um replanejamento. O indivíduo, os pais, porque ninguém nasce planejado para falhar, ninguém nasce planejado para errar com o outro, mas o indivíduo cai. Então, os pais da criança falharam e não conseguiram cuidar dela como era o mínimo esperado. Então, a gente tem uma situação, né? A gente não tem um médium que vem para trabalhar e depois ele começa a cobrar pelo atendimento e falha na sua missão. Tem pai que vem planejado para ser pai e mãe e falha na missão. Então, a espiritualidade se vê com um problema. Eu tenho uma criança que precisa crescer com uma família e acontecer um problema. Como é que eu vou fazer? Mas não está planejado, não vou fazer nada. Não. Existe um segundo planejamento, um rearranjo. E tem a Hélia, que está lá com a dívida dela, mas já tem 3 anos e meio, que foi o tempo que eu esperei. 3 anos e meio da data que começamos a tentar e vimos que não íamos engravidar até a data final da adoção. Tá lá, ela deu uma melhoradinha, vamos dar um voto de confiança para ela? Ela já entendeu a responsabilidade que ela falhou, vamos ver se você consegue? Tem condição, a gente dá uma assistênciazinha, vamos ver se ela sai do lugar, se ela dá um passo para frente. E aí, o rearranjo é feito. Então, o que eu achei nessa busca foi isso, né? São provações por comportamento indigno, resgate de débitos dos dois lados,
Porque a gente sempre pensa, é uma criança, não sei o quê. Não, é um ser velho, antigo como nós, num corpinho de criança, numa vida, né, que iniciou e está vulnerável, mas ela tem as dificuldades dela também. E tem um texto sobre filhos adotivos de Emmanuel, chama Filhos Adotivos, o texto, em que ele fala isso claramente, do resgate de débitos, da necessidade de amparar este filho que lhe chega dessa maneira, como se fosse por você gerado, porque ambos têm situações a desenvolver. Então, resumidamente, eu acho que a resposta seria essa. A nossa próxima pergunta veio da plateia. Adoro fazer sexo. Como canalizar essa energia sexual quando sua companheira não está disposta? Rapaz. Precisava de participar agora do seminário Sexo e Destino que está acontecendo lá no União Ferense. De uma maneira geral, a gente pode dizer o seguinte: a energia sexual é uma energia geradora, né? É através dela que os nossos corpos são gerados. Se a gente pensar, é praticamente um milagre imaginar que uma célula, uma coisa microscópica, junto com outra célula microscópica, se juntam e sai um ser com cabelo, unha, coração, olho. Imagine a situação. É um milagre mesmo, né? Então ela precisa ser usada com cautela. Ela é prazerosa, assim como outras coisas nos causam prazer, porque poderíamos pensar que essa pergunta poderia ser assim: gosto de bebidas alcoólicas, gosto de fumar, gosto de drogas recreativas, porque todas elas causam prazer e que o uso indevido... Só que aí eu acho que eu fiz uma comparação infeliz, porque eu não poderia comparar uma energia naturalmente criada para criar, né, com algo que causa um vício. Mas eu comecei a falar nisso porque o uso do sexo ele pode ser viciante. Foi por isso que eu pensei. E então é preciso usar com cautela. A vida a dois, ela é difícil, né? É difícil porque são dois seres completamente diferentes. Por mais que a gente diga, não, mas quando eu comecei, a gente era parecido em alguns interesses. Somos seres antigos, ancestrais, né? Com vidas e vivências completamente diferentes. E precisamos alinhar de alguma maneira um acordo que deixe ambos felizes ou satisfeitos. E o sexo é um dos acordos que precisa ser feito. Uma outra questão com relação a isso é que há uma importância na vida a dois do ato sexual. Ele é um ato que conecta esse carinho, a ternura desse momento, ela é importante para o casal. A vida é muito dura para as coisas que a gente faz, então ele tem uma importância. Mas eu acho que é um acordo, isso precisa ser acordado. Assim. Se alguém tiver aqui alguma colaboração, Sexo e Destino é um livro que eu não li. Tem um livro de André Luiz em que ele fala muito disso por causa de um indivíduo, agora eu não me lembro, não sei se é missionários, uma pessoa, isso, é um médium que está sendo treinado, mas ele tem uma prática sexual e pensamentos muito voltados para o sexo, desequilibrantes, né? E isso atrapalha a prática mediúnica dele, a distribuição energética do seu corpo e tal. Então, é um assunto difícil, polêmico, mas eu diria isso assim, a gente precisa encarar com naturalidade, porque é natural, fomos feitos assim. Mas é isso, a vida a dois, ela necessita de muita conversa, por intermédio, talvez, de outras pessoas. Porque às vezes a gente não consegue chegar num acordo ou falar determinadas coisas para o outro. Isso serve para relações de trabalho e também no casal, né? Talvez precise do intermédio de alguém para tentar ajustar uma conduta mínima. Precisa também saber se um dos dois não tem um distúrbio, porque às vezes a pessoa está com um problema físico e não sabe, e isso interfere na libido, desordens hormonais interferem na libido, e tem todo E uma coisa última, os nossos prazeres na vida, eles estão distribuídos. Repare, isso é uma coisa que acontecia, inclusive na época de como lidar com as frustrações, a história de tentar gerar e não conseguir. Algumas pessoas encaram assim, eu só vou ser feliz se eu conseguir ser mãe.
E eu não encarava assim porque eu pensava, eu já sou feliz. Eu tenho coisas que me alegram, que me felicitam, que me gratificam, né? O meu trabalho, o estudo no centro, o grupo de estudo que a gente participava, as minhas relações familiares, apesar de difíceis, elas me gratificam. Então, a gente precisa ter o nosso prazer disseminado em diversas coisas, porque toda vez, ou nossa alegria, ou nossa felicidade, encarem, né, usem a palavra que desejarem, porque toda vez que a gente bota foco demais numa determinada coisa, há um desequilíbrio. E aí qualquer coisa que der errado ali, seja desejo sexual, seja o trabalho, seja qualquer coisa, a gente vai ter um desequilíbrio em outras situações, em outras relações. Então, eu diria que a harmonização dos interesses para aquele que deseja muito, mas também para aquele que deseja pouco, é necessário. A próxima pergunta veio do Instagram e diz o seguinte: para mim, o Espiritismo é uma doutrina que consegue entender os problemas da humanidade de forma completa, mas ainda me questiono sobre alguns assuntos, como, por exemplo, por que a doutrina espírita não apoia o aborto e a eutanásia em algumas situações? A gente precisa pensar que, apesar de não estarmos praticando isso, o nosso Estado é laico. Então, a pergunta foi bem feita, na minha opinião, porque ela fala que o Espiritismo não apoia. Mas apoiar é diferente do que me é permitido pela legislação do meu país. Então, se eu sou espírita morando em alguns estados dos Estados Unidos, eu poderia fazer um aborto. Se eu sou espírita em determinados estados, eu não posso. Se eu sou espírita no Brasil, eu poderia fazer pela minha legislação em determinadas situações. Mas o Espiritismo não me apoia. Então, eu achei que a pergunta pensou bem nesse sentido. Porque a gente não está aqui discutindo, por exemplo, uma questão que é muito importante, que precisa ser lembrada, que é a questão do aborto, por exemplo, como uma questão de saúde pública, das clínicas clandestinas, dos riscos que as mulheres correm e do direito que elas acham, ou dizem, ou reclamam que têm. Então, a gente está falando de religião, isso é uma coisa muito particular. Então, voltando para a questão religiosa, precisamos pensar assim: a vida, ela é muito preciosa no sentido de que ela é uma oportunidade que nos permite uma evolução do momento em que a gente começa até o momento em que ela é findada. A experiência na carne só termina no momento em que os laços são desfeitos e o indivíduo retorna para o plano espiritual. Então, neste intervalo, interromper antes ou interromper no final, interrompe um planejamento, uma possibilidade, uma oportunidade. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, uma pergunta que eu acho que está no Bem-aventurados os Aflitos, que é uma pergunta assim, que é um item. É lícito pôr fim às provas do próximo? Claramente falando de situações terminais, de doenças de doenças longas, de difícil tratamento, falando da eutanásia. Outro dia eu entrei no centro, no domingo, para assistir a doutrinária, lá é uma doutrinária interativa, e a discussão era essa. E eu passei os primeiros 5 minutos achando que aquele tema não me interessava. Olha que coisa. Depois vem essa pergunta para cá. E no meio da discussão eu comecei a pensar assim, gente, essa situação é uma situação pela qual todos podemos passar. Se não, por exemplo, no caso da eutanásia, eu estar numa situação de uma doença terminal, uma situação incurável, um processo que se arrasta, um familiar. E eu posso ser chamada a tomar essa decisão. E aí? Desliga a assistência ou não desliga a assistência? E aí a discussão era essa, ainda bem que eu me liguei e vi que era para mim também, né? E aí um comentário interessante que está lá na pergunta fala sobre
a oportunidade que o indivíduo tem até o último suspiro de fazer alguma reflexão, de fazer algum, não é? Ou de se reparar com alguém, ou enfim. Também tem um outro aspecto que é a família. O que a família aprende com aquela situação? Qual é o proveito que se tem daquilo? E daí vem uma pergunta: é possível dar graças em tudo, em qualquer situação? Né? Então, e aí lá houve uma discussão extremamente bacana e uma contribuição muito legal de Débora, que contribui aqui com vocês também. O pai de Débora está numa situação acamado por causa de um AVC, sem conseguir se comunicar há pelo menos 4 anos. Eu sou péssima com datas assim, eu não vou saber, não vou mentir, né, para não falar errado. Mas aí ela relatou isso, ele teve um acidente vascular cerebral, esse acidente o colocou acamado, sem nenhum controle do seu corpo físico, ele pisca respondendo às conversas, né? Ele tem um semblante que demonstra a sua alegria ou seu incômodo, às vezes no momento de dor, mas ele está completamente acamado, precisa de cuidado para todas as atividades. Ela diz que a família, que ele é espírita há anos, era um trabalhador, é uma pessoa que teve uma vida muito dedicada ao bem, né? Dedicada à família, e aí pode vir uma revolta dessa situação, né? Porque meu pai merece isso. Mas aí ela diz que a família conseguiu ter, de uma maneira geral, uma visão do tipo, ele ganhou um tempo a mais com a gente e nós ganhamos um tempo com ele numa situação extremamente delicada, um cuidado que é uma coisa, é difícil, é uma vivência dura, né? E aí ela diz que hoje ela vê, por exemplo, a filha dela de 10 anos sentada, lendo um livro para o avô. Olha que coisa! Porque os médicos dizem que ele está completamente lúcido e ela falou que eles percebem isso, né? Que ele percebe o que está acontecendo, ele ouve perfeitamente. Então ela diz que a família se uniu para cuidar dele, se reveza nas atividades e eles conseguem perceber a dádiva que há nesse momento e eles conseguem se sentir felizes através disso. Talvez lá quando ele estava hospitalizado, assim que aconteceu, se o médico tivesse proposto, não tem jeito, sei lá, vamos desligar, né? E eles tivessem tomado essa decisão, eles perderiam essa vivência. Por que se estender tanto? Porque é necessário para alguma coisa que está acontecendo ali, algum reparo está sendo feito no coração de cada pessoa, né? Então, o pensamento com relação à eutanásia seria isso. Tem uma outra questão que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Tem um sujeito que está em situação terminal e esse sujeito é um médico, um agente de saúde, eu não me lembro exatamente. Ele aplica uma injeção letal nesse indivíduo porque ele já está numa situação que não tem mais o que fazer e esse indivíduo então desencarna. Mas desencarna da seguinte maneira: o corpo físico morre e o plano espiritual, nesse livro no Obreiros, André Luiz acompanha desencarnes. Então ele acompanha a equipe que vai buscar o indivíduo, que faz o desenlace, que apoia a família. Eles chegam com antecedência, eles organizam os procedimentos. E a equipe espiritual, neste caso, tem muito trabalho, porque o nosso corpo espiritual, ele é ligado célula a célula no corpo físico. Então, eles demoram um dia, praticamente, para fazer esse desligamento, porque isso não estava planejado dessa forma. Porque no desencarne natural, principalmente nesses casos de doenças de longa duração, ele vai acontecendo gradativamente, o indivíduo praticamente se solta naturalmente, né? Então, o plano espiritual precisou trabalhar mais nesse caso e o indivíduo passa por uma perturbação maior no plano espiritual, de dormência, de torpor, até conseguir entender, desencarnei, né? Então, com relação à eutanásia seria isso. E com relação ao aborto, eu diria, além dessas coisas que eu já comentei, né, da oportunidade e tal, é que sempre há a possibilidade da mulher que gera e que não gostaria ou não pode, por qualquer motivo, ficar, há sempre a possibilidade de entregar a criança, por exemplo, para adoção. No Brasil, a gente tem muito pouco essa cultura que seria a mãe poder entregar direto na maternidade, por exemplo. Às vezes ela sai com a criança para uma situação, por exemplo, ela é andarilha, então ela sai com a criança e fica com aquela criança ali no colo, como pedinte e tal, até chegar numa situação insustentável que essa criança é recolhida. Então, se assim for o desejo, ou seja, se a pessoa de fato gera e não gostaria de ficar, não gostaria de viver essa experiência, é uma escolha que pode ser feita,
mas é melhor que ela gere, ou seja, gere o corpo físico, cumprindo então essa atividade que ela se propôs a fazer, e não fique com a criança para que outra pessoa dê continuidade, do que ela nem permitir que esse corpo seja gerado, porque foi primariamente o que aconteceu. Eu diria isso. Vamos fazer mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp e acreditamos que em seguida ela já pode emendar com as suas considerações finais. A pergunta é: o que podemos fazer para colaborar com a transformação do Brasil na verdadeira pátria do Evangelho? É aconselhável que o espírita almeje uma carreira política? Eu adorei essa, gente. Eu já assisti várias palestras sobre o Brasil, Coração do Mundo, mas não li o livro ainda. Olha que feio, não fiz a tarefa de casa. Mas já assisti várias conferências, inclusive tem uma de Haroldo muito importante sobre isso, que ele fala que a gente tem uma visão romanceada, né? Romanceada no sentido de a gente espera que seja assim, a gente pensa que, nossa, estamos completamente fora do nosso planejamento para ser pátria do Evangelho, porque estamos tão errados, e aí ele explica isso. Mas, então, tirando do foco do livro, para não falar, né, de uma coisa que eu não estudei, precisamos colocar o Evangelho na nossa vida. Se uma nação tem um direcionamento, o grande só é feito através dos pequenos. Então, precisamos pensar que com o conhecimento que temos agora, com a liberdade que temos agora, inclusive religiosa, isso é uma dádiva que a gente tem no Brasil, né? Podemos, de fato, professar qualquer fé, nos é garantido isso. Precisamos viver o Evangelho em nossa casa, né? Na educação do nosso filho, no nosso trabalho, na forma como a gente enxerga o nosso trabalho. Porque é chato mesmo, gente. Trabalhar é legal todo dia? Claro que não, né? Ontem nós fomos numa exposição que está tendo lá no Parque de Exposição e a gente foi embora com meu filho aos prantos, porque ele queria um badulaque desses que vende na barraquinha, né? Foi feito um combinado antes, não vamos comprar nada. Vamos lanchar se você quiser, você vai poder andar no cavalinho se você quiser e só. Chega lá, vê um badulaque, sei lá, uma quinquilharia daquelas ali, de plástico, que brilha, que acende, que solta, né? Eu quero, mas eu não tenho, mas não sei o quê. Eu poderia comprar. Mas eu escolhi, cada pai lê de um jeito, mas eu escolhi não comprar. Primeiro porque a gente está tentando fazer isso com ele, explicar o valor das coisas, a responsabilidade que temos que ter com o dinheiro. E segundo porque é uma proposta nossa com a terapeuta de ensiná-lo a frustração, porque ele reage mal com elas. Então foi um drama assim, e o nariz escorria. E eu falava, filho, vamos limpar o nariz, eu quero. Foi embora, tivemos que ir embora, abortamos o processo, o passeio no meio, porque rolou um drama absurdo. Por que eu estou falando isso? Porque faz parte da minha crença que essa também é a minha função. Eu não posso agradar todo tempo e ele precisa aprender a se frustrar. Então, fiz isso de maneira deliberada. Outra pessoa pode fazer de outra forma. Mas o que eu quero dizer com isso, ao usar essa história, é que precisamos evoluir em respeito, em gentileza, em uma relação mais humana com os outros, e isso é feito no nosso dia a dia. Onde é que a gente consegue atuar? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, né, mais próxima, e talvez assim, num grupo religioso, participando de atividades filantrópicas, é onde a gente atua. Não temos aqui, posso estar sendo injusta, um missionário que vai fazer uma grande transformação. E a segunda coisa que eu achei muito massa foi a pergunta sobre a parte sobre a carreira política. Sim, claro que pode e deve. Se você tem esse interesse, você não enterre seu talento, né? Não enterre seu talento. Vai ser difícil? Claro que vai. O que a gente precisa pensar é que, primeiro, por obrigação e organização e orientação de Kardec, dos espíritos, não podemos usar o centro para isso. Então, se eu sou candidata, eu não posso usar o centro, nem as minhas relações para isso.
Claro, eu posso conversar depois. Ó, eu sou candidato, se você quiser, leia a respeito, tal. Ok. Ou vá à reunião tal em que eu vou conversar com outras pessoas, você pode contribuir, certo? Mas eu não posso usar o meu serviço no centro, as minhas relações ou o espaço do centro para isso. Tirando isso, o mundo precisa de pessoas de bem atuando em diversas coisas. Então, se o Espiritismo lhe dá essa noção de responsabilidade com o outro, eu acho que você pode ser um bom político. Então, eu acho que deve sim. Obrigado, velho. Quer fazer as considerações finais? Eu agradeço a oportunidade. Eu achei que as pessoas foram felizes nas perguntas porque elas pegaram as amplas formas de sofrimento ou de problemas que podemos ter, né? Não foi esgotado porque não tem como esgotar, as aflições humanas são muitas, mas eu fiquei feliz com isso. Eu espero ter contribuído. A gente só ficou para trás com 2 perguntas, né? Aí eu queria usar uma delas, que é sobre reforma íntima. É bastante importante a gente pensar na importância da reforma íntima e tentar fazer aos pouquinhos, porque a gente não vai... Eu já tentei fazer isso, eu comprei um livro e falei, vou fazer. Besta. Porque a gente não vai fazer a reforma íntima assim, né? E o interessante é a gente ver as nossas dificuldades com clareza. Haroldo fala isso e eu tive um insight desse lendo Manual Prático da Reforma Íntima, uma coisa assim. Lendo uma página, se eu repetir história, me perdoem. Lendo uma página sobre inveja. Eu comecei lendo capítulo por capítulo, nessa proposta de vou fazer minha reforma íntima. E aí comecei a fazer, cheguei nesse capítulo do inveja. Aí eu li o capítulo meio assim, falei, isso aqui tá de boa. E aí eu lia, sem me apegar muito ao texto, achando que estava tudo certo. Aí num pedaço do texto, o autor propõe perguntas, um teste. A primeira pergunta era assim, quando alguém que você não gosta consegue algo que você quer com mais facilidade do que você, 2 pontos. Fica irritado. Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que voltar no começo do capítulo e ler com mais cuidado, porque eu sou invejosa. Então, aí ok. Na vida real isso acontece. Alguém que eu não gosto consegue algo que eu desejo ou que eu não consegui com mais facilidade do que eu. Vem a raiva. Mas aí eu já estou consciente. Estou com inveja. Aí ao invés de alimentar, o que pode gerar uma depressão, que foi uma coisa que a gente conversou aqui, né? Esse incômodo com infortúnio, a gente tenta ressignificar. Claro que nem sempre é fácil, mas você já busca o seu caminho. Então, a pergunta, a 11, era sobre reforma íntima, e aí eu acho isso assim, é preciso que a gente pense nela como um processo contínuo. Tem dia que a gente vai conseguir, tem dia que não, mas precisamos ter consciência, porque a partir do momento que você tem consciência, na hora que vem você fala assim, eu tô com ciúme. E aí você se liga, você não bota a culpa no outro mais, não vira um conflito com o outro, vira estou com ciúme, como eu vou lidar com isso? Enfim, então era isso, eu agradeço a atenção e a oportunidade.